Boa tarde, paz e bem, meus irmãos. Então vamos para mais um estudo. O que é Babilônia a Grande na Bíblia, né? O que a Bíblia responde a respeito dessa Babilônia que está em Apocalipse? Babilônia a Grande, descrita no livro do Apocalipse, é o conjunto inteiro de religiões falsas no mundo. Essas religiões não têm a aprovação de Deus. Apocalipse 14, versículo 8 diz assim: Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Apocalipse 17, versículo 5 diz assim: Versículo 5 diz assim: Na sua testa estava escrita um nome, um mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. E Apocalipse 18, 21. Apocalipse 18, 21. Diz assim: Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou no mar, dizendo: Assim como ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Apesar de serem diferentes uma das outras em muitos aspectos, todas elas afastam as pessoas da adoração do Deus verdadeiro. Deuteronômio 4:35. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35 diz assim: quatro, 35. Isso foi mostrado a vocês, para que soubessem que o Senhor é Deus. Nenhum outro há além dele. Então, Deus é único, não há outro Deus, tá certo? Então, aí a Babilônia, né? A grande prostituta, ela, por sua prostituição aí, levou muitos para outros falsos deuses. Como identificar Babilônia a Grande? Babilônia a Grande é um símbolo. A Bíblia a descreve como uma mulher, uma grande prostituta. Ela tem um nome que é um mistério, Babilônia a Grande, né? Apocalipse 17, nós lemos aí, né? Versículo 5. O livro de Apocalipse é apresentado em sinais. Assim podemos concluir que a Babilônia a Grande é um símbolo, não uma mulher literal. Além disso, ela está sentada sobre muitas águas, que representa povos. Muitas águas aí representa povos, multidões, nações e línguas. Seria impossível uma mulher literal fazer isso, né, meus irmãos? Então, aí a Babilônia é sentada aí em muitas águas. Então não tem como literalmente uma mulher sentar aí, né, em muitas águas, né? Então águas aí representa a população, né? Língua, crença. Nós temos a segunda, Babilônia a Grande, representa uma organização internacional. Ela pode representar uma organização internacional. Ela é chamada de a grande cidade, que tem um reino sobre os reis da terra. Assim, ela é uma organização internacional com influência no mundo inteiro. Vamos lá então, meus irmãos, no Apocalipse 17. Vamos lá no Apocalipse 17, versículo 18. Vamos ver o que está dizendo, versículo 18.
versículo 18. Diz assim: a mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, né? Então é uma organização internacional, né? Que nesse caso aí domina aí o mundo todo. Terceiro, Babilônia a Grande pode ser uma organização religiosa, não uma organização política ou comercial. A Babilônia antiga era uma cidade extremamente religiosa, conhecida pelo uso de encantamentos e feitiçarias. Vamos lá no Apocalipse, no Antigo Testamento, Isaías. Vamos achar Isaías aqui, 47. Isaías 47. Isaías 47. Versículo 1, versículo 12 e o versículo 13. Então, 1 do capítulo 47 de Isaías diz assim: desça e sente-se no pó, ó virgem filha da Babilônia. Sente-se no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais você será chamada sensível e delicada. Vamos lá então, versículo 12 agora, o 13. Continue, pois, com os seus encantamentos e com a multidão das suas feitiçarias, em que você tem se fatigado desde a sua mocidade. Talvez você possa tirar algum proveito disso. Talvez com isso consiga inspirar terror. Você está cansada de tanto ouvir conselhos. Que se levantem agora os que dessecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova predizem o que há de vir sobre você, que eles a ajudem. Nessa cidade, as pessoas praticavam adoração falsa em oposição ao Deus verdadeiro. Os governantes de Babilônia eram arrogantes e se colocavam acima de Deus e da adoração verdadeira. Isaías 14, vamos lá no Isaías 14, já que nós estamos aqui no Isaías, fica mais fácil, né? Isaías 14. Versículo 4, 13 e 14. Então vamos lá então, versículo 4. Você proferirá esta sátira contra o rei da Babilônia, como cessou o opressor, como acabou a tirania. Versículo 13 e 14. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, mas nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então aqui, nesse pedaço aqui, versículos 13 e 14 de Isaías 14, está falando aqui do Satanás, tá, meus irmãos? Do demônio, né? Do diabo, quer dizer, do diabo Satanás, que ele queria tomar o trono de Deus. Daniel 5, vamos ver aqui, Daniel 5. Daniel 5. Daniel 5, 2 ao 4, e depois nós vamos para o 23. Então, de 2 ao 4, versículo 2.
Enquanto Belzazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei. Beberam e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Agora vamos lá no versículo 23. Versículo 23. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, o rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. Por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. Aqui, meus irmãos, foi o Daniel explicando aí, né, para o rei aí, o que Deus escreveu na parede. Tá certo? Da mesma maneira, Babilônia a Grande é conhecida por suas práticas do cultismo, e isso mostra que ela é uma organização religiosa, né? Voltando lá no Apocalipse, lá, 18, Apocalipse 18, 20, agora o versículo 23. Versículo 23. 18, 23. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações. Então aqui, né, ela é uma organização religiosa, não uma organização política ou comercial. Babilônia a Grande não pode ser uma organização política, porque os reis da terra lamentam a destruição dela. Apocalipse 17, 1. Vamos lá no Apocalipse 18, 9. Já que nós estamos aqui no 18, então vamos no versículo 9. Nós estamos aqui pertinho aqui, versículo 9. Os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio. Agora vou lá, 17, versículo 1 e 2. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagarão da sua prostituição. Ela também não é uma potência comercial,
já que a Bíblia a diferencia dos comerciantes da terra. Então, meus irmãos, aqui no terceiro aqui, né, Babilônia Grande é uma organização religiosa, não uma organização política ou comercial. Então, é uma grande organização religiosa. Então, vamos esperar aí, né? Ainda não é o fim dos tempos ainda, tá certo? Porque aí a Babilônia aí vai ser uma organização religiosa. Babilônia a Grande corresponde à religião falsa. Em vez de ensinar as pessoas como ter amizade com o Deus verdadeiro, a religião falsa, na verdade, faz com que elas adorem outros deuses. A Bíblia chama isso prostituição espiritual. Levítico, vamos lá no Antigo Testamento, Levítico. Levítico, capítulo 20, versículo 6. Versículo 6 diz assim: quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Êxodo, capítulo 34. Êxodo, capítulo 34. Êxodo 34. Êxodo 34, versículo 15 e 16. 34. Trinta e quatro, versículo 15 e 16. Não façam aliança com os moradores da terra, para não acontecer que, em se prostituindo eles com os deuses, e lhes sacrificando, alguém os convide, e vocês comam dos seus sacrifícios. Crença e práticas que existiam na Babilônia antiga ainda são comuns nas religiões falsas, como imagens, né, meus irmãos? Como as imagens aí e feitiçarias, tá certo? Em sua adoração, essas religiões também demonstram amor ao mundo. A Bíblia descreve isso como adultério espiritual, de acordo com Tiago, capítulo 4. Tiago. Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. A riqueza e a ostentação das religiões falsas combinam com a descrição que a Bíblia faz de Babilônia a Grande, que está vestida de púrpura e escarlate, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, né, de acordo com Apocalipse 17, versículo 4. Babilônia Grande é a fonte das coisas repugnantes da terra, ou seja,
dos ensinos e práticas que desonram a Deus. Apocalipse 17. Apocalipse 17, 15, versículo 15. O anjo disse ainda: as águas que você viu, ainda a prostituta está sentada. São povos, multidões, nações e línguas. Babilônia a Grande é responsável pelas mortes de todos que foram mortos na terra. Apocalipse 18, 24. No decorrer da história, a religião falsa promoveu guerras e instigou atos de terrorismo. Além disso, fracassou em ensinar as pessoas a verdade sobre Deus, o Deus de amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Isso contribuiu para muito derramamento de sangue. Por isso, os que querem agradar a Deus devem sair dela, ou seja, devem se separar das religiões falsas, de acordo com Apocalipse 18, versículo 4. Vamos lá, 18, versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. E Apocalipse 18, 24 diz assim: e nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos que foram mortos sobre a terra. Então, meus irmãos, está falando da Babilônia, que nesse caso é o pecado, né? A Babilônia aí, ela é um simbolismo, então representa aí o pecado, tá certo? O pecado aí está crescendo muito no meio aí das multidões. O que nós estamos aí para acontecer aí no Brasil aí, infelizmente, no Brasil, com esse novo presidente aí, eu sei que muitos aí não vai concordar comigo, mas infelizmente aí, esse povo aí, ele prega uma ideologia contra a Bíblia, tá certo? Uma ideologia que Deus não concorda. E aquele que concordar com ele, com essa ideologia, infelizmente aí, está sendo inimigo de Deus, né? De acordo aí com esse pequeno estudo aí que nós estamos fazendo aqui agora aqui a respeito da Babilônia, né? A grande Babilônia do Apocalipse. Então, no fim dos tempos aí vai haver o julgamento, né? Esse pessoal que fica pregando aí que Jesus é amor, realmente Jesus é amor. Eu não estou falando que Jesus não é amor, realmente Jesus é amor. Mas Jesus também, ele é fogo consumidor, então ele é justo. Então Jesus, ele é justo. Então, no fim dos tempos aí, e de acordo aí com algumas parábolas de Jesus Cristo, né, meus irmãos, e uma delas que eu canso de falar, que eu gosto muito dela, é do joio e do trigo, que Jesus ele não rodeia mesmo, é ele mesmo que fala o significado desse joio, desse trigo para os apóstolos. Então ele fala que o trigo são os salvos, então esses vão ficar do lado direito, vão ser colocados no céu, né? Nesse caso ele vai para o céu, e o joio que é jogado para o lado esquerdo, né? Aí vai ser queimado, como vai ser colocado no celeiro, que o celeiro representa o céu, e o outro vai ser queimado, que representa o inferno, o sofrimento. Então, aqueles que são a favor dessa ideologia aí que esse povo está querendo colocar aí, não só no Brasil, mas no mundo todo, porque é o que vai acontecer. Precisa do mundo entrar em um caos para que o anticristo apocalíptico venha reinar por 7 anos, 3 anos e meio para ser um ano de bonança, e depois os outros 3 anos e meio aí vai ser de sofrimento. Aí que Jesus vai voltar
que vai vencer aí o diabo aí, tá certo? Passe bem, meus irmãos.